Olá, eu sou Rodrigo Ayub e venho aqui mais uma vez falar sobre um pouco dessa celeuma que está assolando o mundo, recentemente, que é esse vírus chamado coronavírus, e mais uma vez reforçar o que mais a gente pode fazer para proteger o nosso corpo, proteger o nosso organismo e partilhar com outras pessoas que são as informações a respeito do estímulo da nossa imunidade, E como eu já falei em outros vídeos, inclusive eu tenho vídeos antigos no YouTube falando sobre os benefícios da vitamina D para a nossa saúde, eu quero nesse vídeo dar só alguns toques mais específicos de alguns detalhes que são muito importantes para a gente otimizar os níveis de vitamina D no nosso corpo. Então, ponto número 1, primeiro, se você não gosta de tomar suplemento, eu tenho muitos pacientes que não gostam de tomar cápsulas, que associam, colocam tudo no mesmo saco e acham que o suplemento vitamínico é a mesma coisa que remédio, porque vem em cápsula, claro que não é, porque o suplemento vitamínico, quando a gente toma magnésio, quando a gente toma coenzima Q10, quando a gente toma vitamina D, o nosso corpo ele sabe exatamente o que fazer com essa substância. Enquanto que você toma um químico que não existe no nosso corpo, não existe na natureza, o fígado tem que metabolizar e aquela substância vai causar efeitos colaterais e etc. A suplementação ela só é errada quando ela é mal indicada ou então quando ela é usada em doses excessivas. Mas uma coisa que eu já posso dizer em relação à vitamina D, as doses tóxicas são muito acima das que são faladas aí. Eu uso vitamina D há muitos anos, eu passo vitamina D para meus pacientes há muitos anos, eu nunca tive nem perto de uma intoxicação e tive uma vez, para não dizer que eu nunca tive, um paciente com uma disfunção do metabolismo do cálcio. Ele começou a desenvolver um pouquinho de hipercalcemia porque ele estava usando uma dose suprafisiológica e deixou de vir à consulta regular, ficou muito tempo sem vir e acabou que isso gerou uma complicação, que foi uma complicação rapidamente revertida, que não tem problema nenhum se for logo identificada, mas os benefícios da vitamina D sobrepõem muito os riscos que podem acontecer de uma hipercalcemia, no caso desse paciente, que foi uma discreta elevação do cálcio que descontrolou por causa do excesso de vitamina D que ele estava a tomar. Eu já usei doses suprafisiológicas durante muito tempo e meu corpo sempre teve equilibrado, minha função renal, minha função intestinal, toda equilibrada, e eu nunca tive isso. Mas é assim, para aquelas pessoas que não gostam de usar suplementos, pelo menos apanhem sol todos os dias. Você com uma exposição de mais ou menos 20 minutos de sol, já falei isso em outro vídeo, você produz perto de 10 mil unidades de vitamina D. A natureza quis assim, sabendo da importância desse hormônio e da importância que a gente tem em apanhar sol, para várias coisas positivas no nosso corpo, então a gente produz no nosso corpo. Então se você não gosta de tomar suplemento, você apanha sol. Se você agora está naquele período, como países como o Brasil e Portugal, eu sei que existe uma orientação das pessoas ficarem em casa para evitar o contato, já que esse vírus tem uma transmissão interpessoal, você apanha sol da sua varanda, apanha sol do seu terraço, apanha sol da sua janela. Uma orientação muito importante em relação a isso. A vitamina D, ela não passa, a produção da vitamina D, ela não acontece se você pegar o sol através do vidro. Porque o ultravioleta B, que é um dos raios, uma das longitudes de onda do sol, que é o responsável pela ativação da produção da vitamina D no nosso corpo, quando ele toca na nossa pele, o ultravioleta dele não passa pelo vidro. Então, se você estiver pegando sol através de um vidro, como dentro de um carro, etc., você não vai ter os seus níveis otimizados. Então, dica muito importante das pessoas agora que estão dentro de casa, se quiser pegar vitamina D a partir do sol, para não ter que usar suplemento, você pegue com a janela aberta, tá bem? Coloca o seu corpo numa superfície corporal satisfatória. Também não adianta você pegar sol num pedacinho do braço ou na palma da mão, porque não vai ser suficiente. Você tem que pegar em qualquer parte do corpo, mas numa superfície satisfatória, pelo menos 50% do corpo exposto, braços, pernas, tronco. E não pode ser através de uma janela. Também não pode ser passar protetor solar, Você passa protetor solar e vai para o sol, não adianta nada, porque o objetivo do protetor solar é justamente filtrar essas radiações, então você não vai ter o benefício da produção da vitamina D. Ter atenção para você, quando pegar o sol e produzir a vitamina D, você não logo ir tomar banho, entendeu? Porque a vitamina D ainda fica um tempo para ser absorvida na pele. Quando ela é transformada, se você toma banho logo com sabão, pode tomar banho, passar água, mas se você toma banho com água e sabão, você vai ter parte dessa vitamina D que não vai ser absorvida pela pele.
ela vai ser eliminada no banho, então não tomar banho logo a seguir, ficar algum tempo para deixar a vitamina D ser absorvida pelo nosso corpo, entrar no sangue e para a nossa utilização. Outro detalhe muito importante em relação à vitamina D é que assim, as pessoas falam, mas eu já como alimentos que eu já vi que são bons em vitamina D. Por exemplo, eu como muito salmão, eu como muito atum, eu como muito carne de vaca, etc. Infelizmente, hoje os animais também não têm vitamina D, porque da mesma forma que a vitamina D virou uma pandemia, né, como esse vírus é uma pandemia, a vitamina D também, a deficiência de vitamina D é uma pandemia. Eu pego nas minhas análises, 90% dos pacientes ou mais têm deficiência de vitamina D e às vezes em níveis graves. Então existe uma pandemia de deficiência de vitamina D no mundo urbano que a gente vive, né? Trancados em caixinhas, né? O tempo todo fechados, sem exposição solar. Antigamente, né, o ser humano vivia pelado, né, nu, no sol o tempo todo, e agora a gente vive cheio de roupa, cheio de protetor solar, fechado dentro de caixas. Então a pandemia da deficiência de vitamina D existe e eu já não lembrava o que eu ia falar em relação a isso. E também existe nos animais. Então o que acontece? Os animais hoje vivem enclausurados, comem rações lixo, cheias de gorduras ômega 6 e outras substâncias que não são boas para eles. Eles são estressados. Então os animais hoje também têm deficiência de vitamina D. Então o salvão de cativeiro, a vaca que tá enclausurada dentro daquelas coisas de criação de gado, etc. Esses animais também não têm vitamina D. Então esqueça a vitamina D a partir da alimentação. Ou você pega sol ou você suplementa, tá bem? Isso é um detalhe muito importante, porque eu vejo que as pessoas às vezes acham que a vitamina D, eu ouvi falar que o ovo tem vitamina D. Só que a galinha de hoje de granja, ela não pega sol, ela tá estressada, ela come mal, então ela também não tem vitamina D. Então você passa a usar a vitamina D da alimentação. E um detalhe muito importante, né? É por isso que essa infecção ela acomete muito hoje mais a população idosa. Por quê? Como a vitamina D é um hormônio produzido pelo nosso corpo, assim como os outros hormônios, a vitamina D vai diminuindo ao longo da vida. Então os idosos eles têm uma produção de vitamina D quase 4 vezes 20% ou 25% menor do que uma pessoa de 20 anos, né? Porque a gente está no auge da nossa produção hormonal e a vitamina D é mais um desses hormônios anabólicos, hormônios com funções epigenéticas fundamentais e que vai diminuindo ao longo da vida. Então, um idoso de 70 anos tem muito mais necessidade de fazer suplementação até do que um jovem de 20 anos. Então, o idoso tem que pegar sol, tem que fazer alguma atividade ao ar livre, que é fundamental para a nossa saúde, e provavelmente, além disso, vai ter que fazer uma suplementação de vitamina D. Fundamental. Isso que eu falo para você, eu podia ficar aqui horas mostrando artigos científicos, o vídeo ia ficar chato, ia ficar pesado, mas aí talvez vocês acreditariam. Vocês podem ir em sites de busca médicos, como o Google Acadêmico ou no PubMed, e vocês colocarem vitamina D e imunidade, vitamina D e cancro, e vitamina D e doenças infecciosas virais, e vocês vão ver a quantidade de artigos que mostram que o nosso corpo otimizado com a concentração de vitamina D satisfatória, que nas análises de sangue, isso depois, o ideal para uma suplementação é você procurar um médico para ser acompanhado, nas análises seriam valores mínimos de 40 nanogramas por ml, tá bem? Esse seria o valor mínimo. Eu pego o paciente com 5, com 4, com 3, e o valor de 40 é um valor com modulação epigenética para você estimular a sua imunidade. E esse é o valor mínimo. Para atingir esses valores, você saber exatamente quanto você precisa, tem que fazer as análises e acompanhamento com o médico, porque são vários fatores que condicionam isso. Se, por exemplo, você é uma pessoa muito estressada, o estresse ele vai consumir vitamina D. Então, pode ser que a sua necessidade seja maior do que uma pessoa igual a você, só que não tem a carga de estresse tão grande. Por isso, quando a gente vai à praia, né, é o melhor momento que a gente tem para otimizar a vitamina D do nosso corpo, porque além de a gente estar pegando o sol, numa superfície do corpo satisfatória, a gente está em relaxamento, né, com a luz, com a água do mar, né, com a linha do horizonte, etc. Então é assim, suplementar, fundamental, principalmente nos dias de hoje, pela quantidade de benefícios que a vitamina D tem. Eu não sei se eu consigo colocar aqui depois no vídeo, acho que dá para colocar um link dos vídeos que eu tenho anteriores sobre vitamina D, eu acho que eu fiz 1 ou 2, que são vídeos que explicam de uma forma mais pormenorizada esses benefícios da vitamina D para a nossa saúde. São dezenas de milhares de artigos sobre várias condições clínicas, mas especificamente agora, falando do estímulo imunológico, tá? Que é a coisa mais importante nesse momento para a gente fortalecer a população de uma forma geral e debelar essa infecção. Porque a partir do momento também que os portadores, né, as pessoas que tiverem contato com o vírus, forem portadores muito fugazes, porque o sistema imunológico rapidamente destrói esse vírus,
isso daí faz também, que é uma forma da gente controlar né, a propagação do vírus. Não só as medidas de higiene, as medidas de isolamento, mas também o fortalecimento do nosso sistema imunológico, tá bem? Então, se fica em casa, evita muito estresse, que vai baixar a vitamina D, se expõe à luz do sol, tá bem? Com exercício corporal que eu falei, fora de uma janela, porque senão isso vai atrapalhar na absorção. E é isso, gente. Mais uma dica, eu acredito que um hábito a gente consegue incutir ele na nossa vida por repetição, né? Isso é assim que a gente consegue fixar um hábito. Eu falo isso muito para meus pacientes quando eu introduzi hábitos saudáveis e repetindo esses hábitos que depois eles ficam automáticos. E por isso que eu fico falando várias vezes nos vídeos, coisas que às vezes são similares, mas dessa forma as pessoas sempre me ouvindo vão acabar entendendo, vão acabar praticando e vão acabar colocando isso como uma rotina, tá bem? Muito obrigado por tudo, partilhem esse vídeo, vamos combater essa infecção, vamos fortalecer a imunidade da população geral para prevenir essa complicação que tem tido atualmente e para prevenir de todas as outras doenças. Obrigado por tudo, gente, um beijão e até um próximo vídeo.